trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza! Hoje estamos estudando a nossa história da igreja. Olha que coisa maravilhosa. E sobre as cartas que Paulo escreveu, nós já vimos que Tiago escreveu uma carta, Pedro escreveu duas, só que a de Tiago, irmão do Senhor, nós chamamos carta universal, nós chamamos de epístola universal. As duas cartas de Pedro também, epístolas universais. Agora, as de Paulo, essa primeiro lote de 9 cartas, nós chamamos de cartas locais, porque ele dirige a carta a uma igreja específica. Olha que interessante, porque tinha um problema na igreja, então ele escreve, ou tem igreja que ele elogia até, mas a igreja de Corinto, por exemplo, ele tem que ensinar, porque ali tem abusos, tem excessos, então vale a pena ler essas cartas. Muito bem. Agora, o segundo grupo de cartas que Paulo escreve, cartas ou epístolas pastorais, já é dirigida para pastor. Olha que coisa interessante. Então, se você tem vontade de aprender o comportamento de um pastor, como deve ser o comportamento de um pastor, então precisa ler as epístolas pastorais. Então, vou pedir para a nossa editora colocar na tela as cartas pastorais. Então, ele escreve primeiro a carta para Timóteo. Timóteo era pastor jovem, e Paulo ajuda muito Timóteo. Então ele está em Roma, no ano 62, que ele escreve a primeira carta para Timóteo. Agora entenda que essas datas são datas aproximadas. A segunda, olha aí na tela, Filemão. Na casa de Filemão tinha uma igreja. Então ele escreve uma carta a Filemão, porque o Filemão tinha um escravo de nome Onésimo que fugiu. Onésimo fugiu, mas aí acabou se convertendo e se transformou em um cooperador do apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa, o que o evangelho faz com a pessoa. Então ele teve um encontro com Cristo e começou a cooperar com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo faz uma carta pedindo para que Filemão recebesse Onésimo, não mais agora como escravo, mas como irmão em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo fala, olha, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo chamou para ele a responsabilidade. Se Onésimo te deu algum prejuízo, põe na minha conta. Olha que é uma carta facinho de ler, vale a pena ler. E ele escreveu também para Tito. Estando em Roma, no ano 65, ele escreve uma carta para Tito. Tito também pastor, uma epístola pastoral. Vale a pena ler. E aí ele escreve, estando em Roma, a segunda carta para Timóteo. Para Timóteo, a segunda carta, já por volta do ano 67, porque ele vai ser martirizado no ano 68, tá bom? Então estas são as cartas destas três pessoas que são usadas por Deus neste período, muito usadas por Deus. Depois nós vamos falar de João, vamos falar dos evangelhos, mas agora nós estamos vendo essas 3 pessoas que se destacam neste período. Tiago, irmão do Senhor, que vai trabalhar, vai pastorear judeus, então uma igreja formada por judeus, por isso que ele trata bastante de questões de obra, então ele escreve para o povo judeu. Muita atenção quando ler a carta que Tiago escreveu. Já Paulo e Pedro também, mas um destaque maior para Paulo, porque Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. É Paulo que derruba essa fronteira, essa cerca, esse impedimento e vai pregando. É por isso que ele tem uma chamada interessante, a chamada do apóstolo Paulo. O que Deus faz na vida do apóstolo Paulo. Muito bem. E aí eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela a decapitação de Paulo, né? Aí está mostrando Paulo na cadeia. Vou colocar o slide onde mostra Paulo na cadeia. Paulo ficava preso, mas não parava. O tempo que ele estava preso, ele estava escrevendo. Ele não perdia tempo, não. Ele ficava com segurança do lado, mas pregando a palavra. Ele não perdia tempo estudando, pedia material e ele produziu quase 50% do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros.
27 livros. Como nós temos uma carta que o autor é desconhecido, que é aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Eu já vi Bíblia escrito que carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mas nós não sabemos se foi Paulo que escreveu, a verdade é esta. Se Paulo escreveu aos Hebreus, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Dos 27 livros, se considerarmos que Paulo escreveu, nós não sabemos. Deixar bem claro isso aí, nós não temos certeza, não tem como provar, mas há essa possibilidade. Se Paulo escreveu aos Hebreus, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Veja como foi usado poderosamente por Deus o apóstolo Paulo. Então agora a igreja ela vai se expandir, ela vai se expandir em todo o Império Romano. Todo o Império Romano, que agora fala o grego, e o Novo Testamento, essas cartas são escritas todas na língua grega, então ela vai, exceto a gente não tem certeza, por exemplo, Tiago está falando com os irmãos de Jerusalém, mas as de Paulo é certeza, né, para os irmãos de fala grega. Então, o que acontece? Elas vão circulando nas igrejas, esses documentos. Então imagina os irmãos na época, o que eles têm na época? Eles não têm Bíblia, não têm a facilidade que nós temos hoje. Eles não tinham, né? Não tinham a facilidade. Hoje, olha que bênção, você carrega uma Bíblia, olha, todos os 66 livros em um único volume, olha que bênção. E Bíblias em aplicativo, a pessoa está com o celular, quer ler a Bíblia, no celular ali, já lê a Bíblia no celular. Lê a Bíblia ali, baixa ali, Bíblia online. Lê a versão que quiser, sem pagar nada. Tem essa daí também. Eu vejo alunos, muitos dos nossos alunos, no nosso curso de teologia, não carregam mais a Bíblia em papel. Eu falo, irmão, vamos ler um texto de Paulo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, que trata dos deveres dos pastores, dos presbíteros, enfim, dos diáconos. E o irmão ali na hora, ele digita ali no celular, já vem o texto. É mais rápido do que procurar na Bíblia de papel. Então muitos irmãos, para evangelizar, já não usam mais Bíblia de papel. Agora, na época, nós não temos essa situação. Nós não temos essa condição favorável. Então, irmão, nem dava para carregar a Bíblia, era em rolo. Já pensou? Não dava. Não estava unido ainda, nesse período ainda não tem todos os livros do Novo Testamento. Olha que coisa interessante. Eles não têm todos. Nós temos sim o Antigo Testamento, mas nem todos tinham em mãos o Antigo Testamento. Não tinham. E outro detalhe, grande número, quer dizer, a maioria era analfabeta. Você sabia disso? Entre o povo judeu não tinha, segundo uma pesquisa aí, alguns estudiosos, não tinha analfabeto na época de Jesus, entre os judeus, porque era obrigação do pai ensinar o filho a ler e escrever, era previsto na lei, era dever do pai, do pai ensinar o filho a ler e escrever. Tem um argumento entre o povo judeu, não sei o autor, que dizia o seguinte: o pai que não ensina o filho uma profissão é o mesmo que ensinar o filho a roubar. O pai ensinava a ler e escrever, ele ensinava uma profissão. Vê que Paulo, ele era doutor, mas ele também tinha uma profissão, ele fazia tendas, uma profissão, vamos dizer assim, bem inferior à de um estudante, né? Quer dizer, doutor na lei, mas também sabia fazer tendas, para se virar. E essa é a filosofia do judaísmo, né? Prevista ali nos ensinamentos de Moisés. Tinha que ensinar a criança a ler, para ler a Torá, para ler a lei. Então todo judeu sabia, mas entre os gentios não era assim. Não era assim. Então como que eles faziam se não tinha Bíblia ainda? Circulava, é verdade, mas nem todos tinham a Bíblia. Então, como que os pregadores faziam para que os irmãos aprendessem? Porque hoje nós temos. E naquela época, como era feito? Eu vou falar. Só que não é hoje, não. Na próxima aula, nós já vamos ver como que
vamos descobrir como que vai formar os 27 livros do Novo Testamento, como eles serão aceitos, né? E como era feito, que nós vamos aprender como que eles faziam, que técnica eles usavam para que o povo aprendesse a palavra de Deus. Está gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site, é importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo, você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.